Nós estamos aqui reunidos e agradecemos a oportunidade também de contribuir para o programa Investigações sobre o Viver. E, de fato, a temática da purificação das emoções é uma temática importante rumo à felicidade. Porque muitos perguntam, às vezes, qual seria o objetivo da vida? E tudo parece indicar, segundo as diversas linhas de filosofia do Oriente e do Ocidente, poderão até me dar outras sugestões, se for o caso, mas na minha pesquisa, como apresentamos no capítulo final do Tradição Sabedoria, há duas grandes correntes. Uma sustenta que é a busca da felicidade ou da alegria, e outra sustenta que é a busca do amor. E não é muito difícil demonstrar que quando o amor é puro, ele produz felicidade, produz alegria. Todas as causas de sofrimento do amor se devem a impurezas do ego que se introduzem, se mesclam, ficam amalgamadas e, por fim, começam a transformar o amor em sofrimento. Em geral, o apego, o ciúme, a posse, o controle, a manipulação. Aí tem uma lista, né, dos caminhos pelos quais os seres humanos têm o dom, às vezes, suponho por ignorância das consequências, de fazer o amor tirar férias. Então, as pessoas perdem o amor entre os dedos, parece que ele vai escorregando. E o outro extremo é as pessoas que buscam a felicidade apenas no prazer e descobrem que esse também acaba indo embora ou sendo substituído pelo tédio, pelo cansaço, pela falta de sentido, quando não são formas até mais dramáticas de busca do prazer, como o álcool, as drogas, que então levam a pessoa à autodestruição. Então, os dois objetivos da vida estão entremesclados, porque quando o amor é puro, ele produz felicidade. E a pessoa que está feliz, ela, no mínimo, não conflita com ninguém e, com certeza, acaba manifestando uma vontade de compartilhar o seu estado de espírito com os outros, o que é um tipo de amor. É fácil ver que quando a gente conhece uma criança pequena, se ela realmente gostou de nós, primeira coisa, ela quer mostrar seus brinquedos para nós, já quer nos levar para brincar. A minha filha me ensinou isso quando tinha uns 6 anos. Ela dizia, estava querendo fazer amizades, eu perguntei, e aí, como é que faz para criar uma amizade? É simples. Primeiro pergunta para a menina ali, qual é o teu nome? Ela responde, eu pergunto, quer brincar? Aí já são amigos, já estão brincando. Então a pergunta é, talvez, pertinente a nós, o mundo dos adultos, por que as emoções ficam tão difíceis? Por que o amor tira férias? Por que as pessoas perdem o sentido da vida, perdem o brilho nos olhos, enfim, os sonhos, os ideais. Então, essas perguntas são pertinentes. Segundo a visão oriental, a causa do mal é a ignorância. Mas aí as pessoas acham que é porque não foram ao colégio ou qualquer coisa desse tipo. Quando eu propus que fosse reinterpretada essa frase de Platão como inconsciência, aí já disseram que o meu trabalho tinha que ser feito na psicologia.
Aí na psicologia eu me apresentei com a temática, era o trabalho de conclusão, né, do curso, ainda do bacharelado, aliás, licenciatura, enfim, sei lá, acho que tinha que decidir, mas enfim, o problema foi este. Aí eu cheguei buscando um orientador na psicologia e disseram, mas o senhor vai falar sobre Platão, o seu trabalho é de filosofia. Então eu fiquei numa vala entre a psicologia e a filosofia e ninguém quis assumir o trabalho. Problemas assim aconteceram também na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado. Então eu não quero cansar vocês com as minhas dificuldades com a interdisciplinaridade, mas a universidade quer encaixar tudo nos quadradinhos, nos escaninhos, e a vida não fica dentro de quadradinhos, não? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade também da Editora Teosófica. Nós auxiliamos aqui, tivemos a oportunidade de auxiliar para surgir esse magnífico livro em português, A Ciência das Emoções, que está agora em fase de lançamento. É um livro já talvez centenário de Bhagavan Das, mas enfoca pelo lado oriental a questão das emoções. E eu acho que esse é um assunto pertinente à nossa palestra. A primeira questão que eu gostaria de enfatizar é que disso depende a nossa felicidade, porque se as emoções não forem puras, acho que eu me fiz claro, elas vão começar a produzir sofrimento. Até o amor perde a graça quando aqueles ingredientes do ciúme, da posse, do controle, da submissão, ou sei lá, quando não chega a níveis de sadomasoquismo, aí, bom, realmente o amor é impossível. Hoje eu ganhei uma mensagem de WhatsApp de uma moça que foi assaltada, aí o assaltante abriu o celular dela e se encantou pela imagem da moça, telefonou para ela e aí surgiu o amor. Eu não sei como é que ela conseguiu se apaixonar pelo assaltante. Vocês não me façam perguntas difíceis, por favor. Tá? Então, eu me sinto às vezes um dinossauro, uma criatura em extinção, eu não entendo mais as coisas que acontecem, mas foi o que rolou lá, eu não vou discutir o assunto, certo? O amor é lindo, etc. Então, sob o meu ponto de vista, quanto mais pura for a expressão do amor, mais vai produzir felicidade. E o sol brilha dentro de nós, mas são nuvens que nós mesmos criamos que tiram essa irradiação do seu fluxo natural. Então, não é que o sol deixe de existir, mas hoje, alguns estavam dizendo que o dia estava encoberto. Tá? A gente sabe que o sol está lá atrás. Ou alguém será que já duvidou disso também? Mas, se nós criamos nuvens, nós impedimos que o sol brilhe, pelo menos para nós. Não sei se vocês conhecem aquela nuvenzinha particular que acompanha a pantera cor-de-rosa quando ela está de mal com a vida. Então, ela vai para um lugar, a nuvem vai junto, etc. Então, nós temos que aprender ou a dissolver essas nuvens, ou de preferência não criá-las. Porque somos nós que criamos os nossos estados emocionais. Não sei se isso está evidente. O que é, afinal, uma emoção? É um assunto que eu acho que todo mundo deveria saber, né? Mas a experiência indica que se eu botar isso aqui numa prova, papel e caneta para todo mundo, descreva o que é uma emoção. Pronto. Vai dar um problemão. Mas, volto a dizer, é uma coisa mais simples do que parece.
A emoção, de certa forma, pereniza ou dá mais extensão para as sensações. As sensações, é óbvio, vêm dos 5 sentidos e podem ser indiferentes, ou de prazer ou de dor. As emoções estão geralmente relacionadas ao prazer e à dor. As sensações indiferentes não costumam produzir grandes emoções, certo? Então, se a emoção... na verdade, no início nós chamamos isso de desejo, a capacidade ou a tendência a querer repetir o prazer e fugir da dor. Então, num caso, nós temos um desejo de atração e no outro caso nós temos um desejo de repulsão. Que a pessoa, ou mesmo um animal, nisso vale observar os animais também. Foi um dos motivos pelos quais eu larguei meu curso de psicologia no 2º ano. Queriam me forçar pelo currículo a ficar pressionando os ratinhos em labirinto e não sei mais o quê. Experiência que todo mundo já fez, já está filmado. Para que ficar submetendo os animais a esse tipo de coisa? Enfim, eu devo ser um chato e não entendo a ciência. Mas o fato em questão é que os mecanismos de atração e repulsão estão associando sensação com memória. Estou certo? O ratinho vai lá, pressiona uma maçaneta, sei lá, um botão, alguma coisa, e aí vem o queijo. Depende como é que aquela alavanca produz o resultado lá dentro do labirinto. E se ele começa a associar com a memória, que toda vez que ele faz aquilo, ele obtém aquele resultado, daqui a pouco ele tem uma emoção de atração. Vamos chamar no início desejo. Desejo de atração. E o caso inverso, eles também fazem essas torturas com os bichinhos lá, daqui a pouco dá um choque elétrico na alavanca, no botão, sei lá. Aí, é claro, o bichinho vai sair correndo, vai se assustar. E aí ele vai sentir dor e ele vai ter um desejo de repulsão. Então, no Oriente, o ego, a asmita, é relacionado ou se expressa da forma mais simples em raga, que é a atração, e dvesha, que é a repulsão. É nisso que é baseado o livro do Pandit, o Dr. Bhagavan Das. E quando nós acrescentamos um fator maior de memórias, de convívio, o acréscimo da memória, eu acho que vocês compreendem, é um fator mental. Quanto mais esse ingrediente mental interagir com as sensações e a memória for mais longínqua, etc. e tal, produz a possibilidade de reconhecimento de uma pessoa, por exemplo. Aí nós temos a emoção. De um desejo primitivo, ela vai se tornando sofisticada e as combinações dessas memórias com as sensações vão associando pessoas a determinadas emoções, sejam originalmente de amor ou de ódio. Por quê? Porque podem vir da atração ou da repulsão. Então, essa é a base desse livro. Pode parecer a vocês muito simples, mas de fato é na origem. Depois elas começam a se mesclar. Por exemplo, uma emoção complexa é o ciúme. O ciúme tem um elemento de atração mesclado com um elemento de repulsão. Ou, se vocês quiserem, ele é uma mistura de amor e de ódio. Depois sai no jornal, matou por amor. Não, ele matou por ódio, ele estava com ciúme. Sei lá o que aconteceu, certo? Não é uma emoção simples o ciúme. Muitas vezes, o ciúme se mostra como uma atração por A e uma repulsão por B, sendo que
A e B formam o fechamento do tal triângulo amoroso. Vocês já ouviram falar do triângulo amoroso? Então, no meio dessa emoção toda, daqui a pouco tem um filme brasileiro, eu acho, matou a família e foi para o cinema, alguma coisa assim, eu não me lembro mais. Então, ou também matou toda a família, depois se matou. Então, a pessoa vai se deixando dominar por emoções. Eu estou chamando de impuras porque o ego as contaminou. E a própria pessoa se perde. Como dizia o grande poeta da nossa língua, Fernando Pessoa, perdi-me dentro de mim mesmo, pois que eu era labirinto. Então, quando começa a enredar a emoção de atração com repulsão e jogos de manipulação, mentiras, as coisas vão se complicando. Então, eu gostaria que vocês refletissem que a raiz das emoções existe um fator de poder que está relacionado à força da pessoa sob diferentes circunstâncias. Pode ser o poder econômico, pode ser o poder até a força física. E essas condições podem mudar ao longo do tempo. Então, eu vou trabalhar um conceito que hoje parece difícil ser trabalhado na nossa cultura, mas faz parte da cultura oriental e vocês vão entender o que eu quero dizer. O verdadeiro amor ou o verdadeiro ódio se dá mais ou menos ou aproximadamente no que nós chamaríamos entre iguais. Pessoas que têm talvez o mesmo poder um sobre o outro, de causar prazer ou dor, e medir forças ou poderes econômicos. E é por isso que algumas pessoas não sabem lidar com amor entre iguais e buscam formas de amor que fogem da igualdade. Querem submeter o outro, querem ter certeza que ele vai ficar dependente. Então, aí começam uns jogos complexos, porque é claro que entre iguais há a possibilidade de um, de repente, não querer corresponder. Então, isso fica substituído por jogos de força, de poder, de dominação, de sedução e sabe lá o que tudo mais. E as coisas vão ficando complicadas. Quando uma criança nasce, ela é tão frágil que até os primeiros 3 meses, segundo me explicaram, eu tive dificuldade de entender isso. Na prática foi um desastre, mas enfim, depois de 3 meses eu me recuperei, porque a gente segura o filho, a filha nos braços, dá uma sensação que aquela cabeça vai sair rolando, né? Porque leva 3 meses para conseguir segurar peso da própria cabeça. Isso é uma coisa desesperadora. Não sei se vocês já cogitaram ou pensaram, daqui a pouco fica desnucado, já morre ali, o pai vira assassino, não é? Sei lá. É um desastre segurar aquela coisa tão frágil. Né? Porque eu vi na TV um desses programas sobre animais, a girafinha nascia, primeiro me surpreendeu que não precisava de tapinha, só cair da altura da mãe já era ploft. Aquilo já era um tapão. Segundo que, meia hora depois, meio trêmula ou instável, o fato é que ela estava de pé. Porque se não for assim também, daqui a pouco o leão vem e come, então aquele pessoal já nasce com a moto ligada, né? Que nem assaltante, assim, já está tudo... Um vai lá, faz o assalto, o outro já está esperando, zoom, né? Então, o nascimento de uma girafa é uma coisa meio estranha, porque não dá tempo de aquecer a máquina e já tem que correr. Mas o ser humano leva 1 ano para aprender a caminhar. Uns 6 meses para pegar o jeito de engatinhar, 3 meses só para segurar a cabeça. Então, nos primeiros 3 meses,
o grau de inferioridade de força em relação aos pais. Então nós não podemos dizer que o amor do pai ou da mãe para o filho ou para a filha, quando é um bebê de menos de 3 meses, é um amor de igual para igual. Será que vocês acompanham o meu raciocínio? Essa situação pode se inverter quando os pais começam a ficar muito idosos. Aí, em vez da gente empurrar o carrinho da criança, daqui a pouco eles estão empurrando a nossa cadeira de roda. A situação pode inverter, certo? Essa expressão de superioridade e inferioridade, ela não é permanente. Porque quando se fala hoje em superior e inferior, as pessoas já se ofendem. Nós estamos aqui tratando filosoficamente de uma circunstância temporária de superioridade ou inferioridade que se dá porque o poder econômico, a força, a memória, o treinamento, infelizmente vão produzir efeitos diferentes, né? Então, eu não vou entrar aqui nas clássicas filosofias da atração do amor comum, que muitas vezes é mais pela forma física, ou quem sabe o famoso ingrediente a receita do golpe do baú, aí entrou o dinheiro na coisa, né? E todo mundo já vai julgando e classificando se a diferença de idade é maior ou menor, que o interesse deve ser esse ou é aquele, né? Eu não estou aqui querendo fazer juízo de valor, mas com certeza as condições de poder vão mudando ao longo do tempo. Então nós dizemos que os pais começam tendo benevolência e compaixão para com a criança, e a criança tem admiração por aqueles que cuidam dela. Isso acontece também com o animalzinho, né? Aliás, alguns preferem ter animais do que ter filhos, porque o animal nunca vai chegar a medir forças, né? E o filho cresce, desenvolve um ego, inteligência. Então tem pessoas que substituíram completamente as relações e preferem ter uma relação de amor assimétrica, que nós chamamos então de compaixão, benevolência. Quando nós falamos de um mestre de sabedoria, de um Mahatma, ele não tem exatamente amor por nós, ele tem compaixão, porque nós estamos num reino de ignorância, sofrendo por não conhecer nossas próprias emoções. Então eu quero dizer que aquela ignorância que Platão menciona não é a falta de erudição, mas é a falta de autoconhecimento. Tema, aliás, da minha tese, que agora parece que faltam só 3 páginas para eu revisar a bibliografia. É possível que hoje eu termine essa revisão. Eu acredito, até porque já fizeram a capa e tal, que, quem sabe, nesse mês ou no início do próximo, a coisa anda. E finalmente surge a publicação na forma completa, porque na universidade, como eu disse, com certos problemas de interdisciplinariedade, alguns professores não quiseram julgar esse assunto, aquele outro, cortaram fora a conclusão, justamente o capítulo das evidências, ou preferiram marcas corroborativas. Eu não vou entrar nessa discussão acadêmica aqui, porque aí sim eu produziria emoções complexas, né? Vamos então entender que se a criança, por algum motivo, não é bem tratada pelos pais, ela passa a desenvolver medo ao invés de desenvolver admiração. Ou se por algum motivo os pais têm lá suas complexidades e não têm paciência, ou na sua visão tem algo contra a criança, ou a criança chegou num momento que eles não tinham dinheiro para sustentar, ou sabe lá que motivos pode levar a uma rejeição, aí poderão desenvolver menosprezo, desdém, que são emoções de repulsão a alguém considerado inferior. Então, a primeira questão que nós precisamos compreender é que das 2 emoções originárias, agora nós já temos 6.
Vocês estão me acompanhando? Do amor e do ódio já surgiram no lado do amor a devoção ou a admiração a um ser superior, ou a benevolência, a compaixão a um ser inferior. Volto a dizer, essa inferioridade pode ser temporária, mas a relação é assimétrica. Uma pessoa tem mais poder que a outra. É isso que o Dr. Bhagavan Das tenta explicar para nós no livro. Por outro lado, infelizmente, é possível o segundo lado da equação, que o ódio pode se transformar em menosprezo ou desdém quando, por algum motivo, há uma situação de superioridade em relação àquele que é desdenhado, ou talvez a mais terrível das emoções, que é o medo. Porque o medo já pressupõe ou aceita que o outro é mais forte. Quando alguém diz ter medo, é uma repulsão a algo que talvez ela não consiga repelir. Então eu assisti, e a Zeneida também foi testemunha, há 2 dias atrás, um assalto ali do outro lado da rua. A menina estava andando de patins, apareceu alguém com uma faca, eram umas 6 da tarde, horário que nós estamos aqui. Do outro lado da rua, aqui na L2, tá certo? Não estou falando de uma coisa em lugar longínquo, tanto que eu assisti pela janela do apartamento a cena, a menina conseguiu escapar da facada, mas o cara levou dela os patins, que era provavelmente o objetivo, vender para comprar droga, porque pela droga o pessoal está matando até a própria mãe, que dirá por um tênis, um celular ou patins. Mas ela ficou tão tomada daquela emoção que ela não conseguia mais nem caminhar direito. Primeiro ela gritou tanto que veio grande quantidade dos moradores ali na sua direção, o que talvez a tenha salvado, porque aí o personagem obteve seu interesse e foi embora, Mas ela tinha medo que tivesse sido cortada, que a faca a tivesse atingido. Enfim, ela estava tão tomada pelo medo que nem sabia se ela estava sangrando ou não. Ela pedia para olharem ela. Não conseguia falar, ajoelhou, não conseguia caminhar. Era o pânico, a adrenalina, toda aquela história de querer repelir alguém que é mais forte ou está armado. E sabe lá quanto tempo ela talvez vá levar para esquecer isto, porque aí isso deixa marcas na memória, aí vira trauma, pode afetar a saúde. Eu que não tinha nada a ver com a coisa, fiquei abalado, levei mais de um dia para conseguir esvanecer aquilo. Aí a gente se concentra em outra coisa. Fui assistir filme de Natal. Eu aprendi com a minha prima, que é psicóloga. Quando a coisa está feia, para ela, inclusive, tem esses canais aí do Natal Chonados e tal. Vai lá, assiste um filme de Natal. Aqueles filmes que tudo é água com açúcar do início até o fim. A gente já sabe como vai terminar. Já no primeiro instante já se sabe como vai terminar o filme. Não há imprevistos. Certo? Aí a emoção começa a serenar. Porque há um clima de harmonia, certo? Então, uma das coisas que Jesus ensinou é que a gente tem que aprender a perdoar. Porque a primeira coisa a fazer é sair das emoções negativas e entrar nas positivas. Ou pelo menos sair das emoções de repulsão e entrar nas de atração. Se vocês estudarem lá o Yoga Sutra, a filosofia oriental do yoga, então, da ignorância sobre si mesmo vem um falso ego. Então, porque eu não sei quem eu sou, aí daqui a pouco o meu cabelo se torna muito importante. Uma das coisas que me chamava muito a atenção, quando eu ainda cortava o cabelo, porque agora a minha esposa passa lá, uma tesoura, ela tem paciência comigo e tal. Então, por isso é só os paralamas, aí ficou fácil.
Mas tinha um tempo que eu me dava ao trabalho de ir lá. E o moço, aquilo era, vamos chamar de cabeleireiro. Enfim, uma vez eu questionei, porque tinha uma divisória, assim, com uns shampoos, e de um lado atendia os homens e do outro lado as mulheres. Aí eu perguntei, afinal, se disseram então que era um salão unissex. Se não, está errado, isso aqui é bissexual. Deu uma confusão, só porque eu disse que era eram dois sexos, né? Eram dois sexos, era bissexual. Deu uma confusão que eu não vou contar para você. A coisa é tão simples, né? E mais complicado foi porque enquanto ele cortava a minha barba e tal, ele ao mesmo tempo mexia umas coisas esquisitas lá do outro lado da estante, dava para ver alguma coisa assim, uns papel de alumínio, uns troços com umas presilhas. Olha, o sujeito era um Van Gogh, porque ele tinha que combinar as cores. Eu ouvi uns comentários, porque é a raiz, porque não sei o quê, porque está diferente, porque não está combinando. Então, nem o Van Gogh tinha tantos problemas, entende? Porque tinha que ficar combinando lá, era quase uma obra de arte que ele estava fazendo, e sob exigência e olhos muito atentos. Então, enquanto que no meu caso, o cara terminava o corte, em 15 minutos já me mandava embora, aquele troço lá tomava uma tarde, né? E bota luzes e tira isso e bota aquilo, e aí tinha que esquentar, aí tocava o alarme, o cara corria, tinha um despertador, é muito complicado. Aí ele tinha que, só me dar um instantinho, tocou o alarme, aí ele ia lá, fazia não sei o quê, daqui a pouco voltava, e para minha surpresa, eu perguntei o que acontecia se as pessoas, depois que cortavam o cabelo, se o cabelo ficava lá ou não, porque vinha aquela senhora com a vassoura, né, e botava tudo no lixo. Eu digo, bom, mas como? Se é uma coisa tão valiosa que dá uma tarde inteira trabalhando para fazer isso, como é que depois vai para o lixo? Aí ele me confessou que tinha uma senhora que guardava num saquinho porque ela tinha medo que fizessem alguma macumba contra ela, coisa assim. Era a única pessoa que levava o cabelo e as unhas. Aí tinha as unhas também, com francesinha, isso e aquilo, não sei o quê. Eu não consigo entender toda aquela história. Na engenharia a gente tratava só das estruturas, esses finalmente é muito complicado. Então, eu estou fazendo essa reflexão, porque se é tão valioso assim aquele cabelo, por que depois ele vai para o lixo? Ele só é valioso quando está grudado em nós. Depois que ele descola, bom, alguns podem querer guardar com esparadrapo, ainda sempre dá para fazer, quem sabe uma peruca, para salvar as aparências, Mas nós ficamos muito preocupados com uma falsa imagem que nós vamos produzir no mundo, porque nós não sabemos quem nós somos. Gastamos muito dinheiro com isso. Dinheiro que poderia até ser usado para ajudar outras pessoas em reais necessidades, eu não vou entrar aqui. Acabam sendo desperdiçados. É injeção para cá, botox para lá, não sei o quê, dizer que é natural. Outras já assumem que de fato se turbinou, como está agora na moda, né? Tem uma linguagem própria que eu desconheço, né? Ouvi falar alguma coisa da TV, mas não. Então, por não conhecer quem a pessoa é, ela cultiva uma imagem. E essa imagem está associada a prazeres e dores do próprio corpo com o qual a pessoa está identificada. Então, a avidya, ou a ignorância, produz uma identificação, ou asmita, com raga e dvesh, com atração e repulsão. E a soma de tudo isso culmina no apego à vida, que é ao corpo, né, e o medo da morte. Quer dizer, mesmo quando o cara está lá arrastando a ferramenta e já está mais para lá do que para cá, alguns se afundaram na droga, na cachaça, nisso e naquilo,
Mas esses não se suicidam. Os que vão se suicidar são geralmente aqueles que muitas vezes têm dinheiro, têm isso e têm aquilo. Por quê? Porque esses sabem que nem o dinheiro resolveu. Os outros ainda têm a ideia de que está faltando isso, está faltando aquilo, ou tem um vício tão forte que para continuar sugando aquele vício, senão depois no astral fica urubuzando os caras, né? Então, se o sujeito não tem mais boca, porque morreu, aí ele fica urubuzando quem está bebendo, para pegar um gostinho assim, vir encosto. Eu não quero entrar nesse detalhe astral da coisa, mas os nossos livros também tratam desse tema. Enfim, objetivamente, o que nós podemos fazer para purificar nossas emoções e nos libertar do sofrimento? Dá para compreender que o sofrimento e a miséria humana vêm da falta de autoconhecimento? Isso era o que dizia o Buda. Colocou Avidya no primeiro Nidana. Era o que dizia Shankaracharya, era o que dizia Patanjali, era o que dizia Sri Krishna. Então toda a filosofia da Índia se baseia na ideia de que a ignorância é a causa do mal. Volto a dizer que não é uma ignorância meramente intelectual, não é um problema de erudição, senão todos os professores de filosofia teriam que ser iluminados. Não é o caso, como provavelmente vocês já notaram. Ao contrário, é a falta de autoconhecimento, não é o QI, é o QE, né? É o coeficiente emocional que está funcionando mal. E esse é o tema da nossa palestra de hoje, purificar as emoções para nos libertar da dor, do sofrimento. E se eu não conheço a mim mesmo e não entendo como é que a emoção funciona, que chance eu tenho de ser feliz? Então, ao invés de ficarem estudando um monte de coisa tola na escola, que depois da prova às vezes já esqueceram, por que não se estuda isso? E é por isso que nós estamos tentando fazer uma escola teosófica por aqui. Mas há muitas dificuldades, porque as pessoas têm um pouco de medo do novo. E o resultado desse processo é que deve ser libertador o indivíduo conhecer a si mesmo. E as diversas filosofias dizem que tudo é vibração, aliás, a ciência concorda com isso. Então, em geral, ou as religiões dão ênfase à ideia de um verbo como um grande som, um Mahamantra, para originar o universo, ou falam de iluminação como um estado de luz. Eu vou me permitir ler aqui com vocês uma passagem da Doutrina Secreta de Blavatsky, volume 2, nessa edição, página 191. Ela compara o universo com um oceano de luz, e isso é exatamente o que Einstein vai fazer poucos anos depois, em 1888, quando o original da Doutrina Secreta foi publicado. Einstein tinha 9 anos de idade, acho que ainda estava de calça curta na escola. Então não dá para dizer que Blavatsky plagiou Einstein, tá certo? Mas o que hoje nós sabemos é que as formas de energia se condensam em matéria. E o resultado, infelizmente, ao reverso, é que daí fizeram a bomba atômica para liberar a energia de forma destrutiva. Aí vem a radioatividade, eu não vou entrar em todo o mérito científico da questão, mas quando descobriram o poder nuclear, a primeira coisa que fizeram foi a bomba. Depois começaram a descobrir que tinha possibilidades de uso para medicina e outras questões desse tipo. Então, acho que os mestres não podem nos ensinar de imediato todos os segredos da natureza, porque nós nos destruiríamos. Nós não estamos amadurecidos como civilização. E qualquer novo poder que é descoberto é usado por mal. Então, antes, a civilização precisa desenvolver fraternidade universal, para que depois os poderes da natureza possam ser liberados aos seres humanos.
Por isso esses poderes ficam secretos, e aí se fala em esoterismo, se fala em ocultismo, e isso é visto às vezes com muita desconfiança. Mas porque os grandes conhecimentos não podem ser liberados à humanidade no presente estágio evolutivo. Haja visto que as notícias que eu li antes de vir para cá é que estão já ameaçando usar coisas nucleares lá na Ucrânia, não sei há quanto tempo, né? E a gente está num impasse. Parece que a civilização chegou no século XXI, mas continua constituída de homens das cavernas. Só que os homens das cavernas só tinham lança-atacape, arco e flecha. Agora a coisa ficou mais séria, porque nós temos armamento para destruir o mundo 200 vezes. Então, a menos que, vejam, não é por acaso, a sociedade teosófica coloca como prioridade a fraternidade universal, e só o dinheiro que é gasto em armamento resolveria, sem questão política ou partidária, todos os problemas de fome, de educação, de saúde, sobrava dinheiro para todo mundo. Elimina os partidos, tira os políticos de cena e distribui o dinheiro do armamento, está tudo resolvido. Mas, vocês sabem, não é tão simples, porque as pessoas transgridem a lei, precisa ter algum tipo de armamento ou força para segurar as pessoas dentro da ordem. As coisas são complicadas, e quando são manipulados por outros interesses, aí vira guerra, como é o caso da Ucrânia, que com certeza é uma guerra mundial disfarçada, não é um assunto local. Já vindo armamento de tudo que é canto do mundo. Fazem de conta que é um problema local, mas não é. E é no primeiro mundo, não dá para dizer que é gente sem instrução. Aliás, pessoas sem instrução não fazem uma bomba atômica. Então, vocês estão vendo que a instrução não é o objetivo da nossa palestra. A ignorância não é falta de instrução, é falta de conhecimento das emoções. Do sentido de felicidade, do sentido de amor, do sentido de fraternidade, é disso que o mundo carece. Esse é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, que as pessoas às vezes não entendem. Mas ele é a solução para tudo. Se a humanidade crescesse nessa direção. Porque vocês vão ver as guerras, no primeiro objetivo, uma fraternidade universal sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Se vocês entenderem que a casta tem suas razões econômicas também, aí vocês já têm todos os motivos da guerra numa frase só. Então, quando a senhora Blavatsky, na página 191 do volume 2º, escreveu isso aqui, antes de Einstein ter formulado sua teoria, eu acho isso muito relevante. Tais seres são filhos da luz, porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz, de que um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria, na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Então, Blavatsky está afirmando que matéria é espírito condensado ou cristalizado. Mesma coisa que Einstein vai definir poucos anos depois. Na verdade, já no século XX. Mas compreender que aquele que percebe a essência de luz e energia que está por detrás de toda a vida é um ser, nós chamamos, iluminado, porque ele compreendeu a razão da felicidade, que tudo é um, que há uma unidade por detrás da aparente diversidade, e que os cubos de gelo, cedo ou tarde, vão derreter. Mesmo dentro da água, um iceberg acaba voltando a ser água se ele for para a região tropical. Eu quero dizer água líquida, ele nunca deixou de ser água. Nós chamamos de gelo a água sólida. E também pode evaporar e virar a água em forma gasosa, né? O vapor da água. Então, quando a minha filha me perguntou sobre a morte, eu mostrei ela chaleira, olha aqui, a gente bota fogo na água, sai uma fumacinha, e até chove dentro da chaleira. Eu mostrei que a
A fumaça também subia ali, pegava a tampa que era mais fria e pingava, queria aquele, parece que suou. Né? Essa água vai chover em algum outro lugar. Então, é tão simples explicar a reencarnação, é o corpo de fumacinha vai descer em outro lugar. Ele muda de estado e depois desce, depois ele de novo sobe, é o ciclo da água. Então, se nós compreendermos a analogia de que o corpo físico é como o gelo, a mente ou a alma é como a água líquida e o espírito é a energia pura, como o vapor d'água que se livremente circula em todas as direções e se expande. Então, são analogias muito antigas, como essa do oceano infinito de luz. Então, não deveria ser muito difícil explicar isso, porque a ciência já comprovou que a essência da matéria é energia. E luz e som são as formas mais simples de energia. Então, falar em iluminação ou no verbo criador deveria ser uma coisa simples de compreender. Mas porque as nossas emoções são muito complicadas, na medida em que nós não as compreendemos, nós criamos até repulsão às religiões, ou as religiões são usadas para manipular os seres humanos. Então, é muito complicado, não é? Deveria ser uma coisa simples. A religião acaba virando causa de guerra. É muito difícil entender isso. Deveria unir. Esse é o segundo objetivo da nossa sociedade teosófica, encorajar o estudo de religião comparada à filosofia e ciência. Então, nós temos o estudo de religião comparada das diversas revelações, das diferentes religiões, submetida à lógica da filosofia e aos fatos estudados na natureza pela ciência, nós teríamos um conhecimento luminoso para salvar a humanidade da ignorância. Mas, às vezes, nós estamos mais preocupados com o cabelo do que com a sabedoria. E é para isso nós temos dinheiro, né? Para a sabedoria não tem nem tempo. E isso faz falta. Porque no momento em que acontece um drama daqueles que nós assistimos ontem, a menina não tem treinamento para trabalhar emoções adversas. E nós temos que orar para que ela consiga perdoar, porque senão ela não dorme. Mesmo que o evento já tenha terminado, já passou, abraça e diz, minha querida, já passou e tal. Mas para a pessoa, aquilo continua vivo. Então, se nós não aprendemos a nutrir pela memória certa, a emoção certa, vocês entendem que eu posso produzir uma emoção? Se eu chamar um quadro mental e me concentrar nele, o que eu fiz quando escolhi assistir um filme de Natal? Eu escolhi uma sucessão de imagens que vai trazer à minha mente serenidade. Da mesma forma, alguns vão meditar, usar um mantra, um ritual. Então eu crio emoções edificantes, construtivas, benéficas. Agora, tenho parentes meus que gastam dinheiro para ir assistir filmes de terror. Agora, por que cargas d'água? Eu perguntaria a vocês, alguém gosta do medo? Adrenalina. Adrenalina. Pois é, outros se matam numa moto, ou resolvem subir o Aconcagua, ou sei lá, o Everest, e aí caem lá de cima. Então, eu fico tentando entender por que as pessoas procuram o perigo e gostam de ser bad boy e desenvolver emoções negativas, quando nós deveríamos estar satisfeitos com emoções construtivas. Tá? O primeiro passo é recolher os kleshas, ou seja, se
a repulsão e depois o medo da morte é o final, primeiro eu tenho que superar o medo da morte, lembrando que isso é uma emoção, depois eu tenho que superar a emoção negativa, trazendo ela para o lado da atração, que é positiva, e aí se eu conseguir trazer para uma emoção de atração, por exemplo, perdoando o agressor, aí eu consigo, talvez, recolher essa emoção à sua fonte e serenar a mente, impessoalizando ela. Aí o amor fica universal ao invés de ser possessivo e pessoal. Não sei se é tão fácil resumir todo um livro como A Ciência das Emoções. Eu recomendaria também para vocês o Autocultura do Dr. Taimini, um livro extraordinário. Ele diz, por exemplo, na página 70, 5 desejos que são base de emoção também, que caracterizam a evolução humana. O primeiro é o desejo de gratificação sensual. São os 5 sentidos, certo? Por aí a criança também cai na mão da bruxa, lá na historinha de Joãozinho e Maria, porque ela gostou dos chocolates. Então, primeiro a bruxa se apresenta com a parte mais atraente e depois ela mostra a verdadeira cara. Vocês conhecem a história do político depois da eleição. Tá? Mas no dia da campanha, nossa, é uma maravilha tudo que se promete. Então, queria lembrar a vocês que é pelos sentidos que as pessoas se deixam atrair. Então não é preciso ir a muita filosofia para entender Joãozinho e Maria, mas a Vidya, que é a bruxa, a ignorância, ela se apresenta de forma sedutora por Maya, que cria o universo, seduzindo a alma a se encarnar. E depois que a gente está aqui, aí vê que o negócio não é tão fácil e não sabe qual é a porta da saída, porque os passarinhos comeram os grãozinhos lá, os pedaços de pão. A criança acha que ela vai ali e volta, mas depois que ela vai e se contamina, ela não sabe mais voltar, porque ela perde o caminho. Nós achamos que podemos fazer qualquer coisa e vamos sair incólumes. Não, na medida em que eu ingresso em coisas trevosas, eu depois perco o norte, eu não enxergo mais a luz, eu não sei como sair da floresta onde me meti. Vira um labirinto. Isso é a história do Minotauro. Então, o mal tem consequências. E ele vai tirando a nossa visão, ele vai produzindo ignorância e acaba lutando, matando. Aí depois acaba um boletim de ocorrência lá na delegacia. Às vezes está sob influência de droga, de álcool, ela nem sabe como é que ela se meteu naquele buraco. Tem gente que não lembra o que fez. Então, o número 1 é só o desejo de satisfação sensual. O número 2 é o desejo de ajudar a própria família a viver confortável e decentemente. Então, porque, querendo ou não, a satisfação sensual daqui a pouco gera uma criança, se a pessoa pelo menos assumir a criança, porque nem sempre isso acontece, ela cria uma família. Mas até isso está sendo questionado hoje em dia. São as coisas mais simples, mais básicas, para a felicidade humana, para as emoções se estabilizarem. Estruturar uma família, ter compromissos de emoções positivas uns com os outros. Tudo começa com o amor. Senão, nós estamos em guerra. Não sei, às vezes eu acho que as minhas palestras são tão sem conteúdo nenhum. Eu estou falando coisa que todo mundo sabe. Vocês podiam ter ficado em casa. É uma obviedade o que eu estou dizendo aqui. Compra o livro pela internet e pronto. Mas enfim. Aí o número 3, desejo de servir a pátria. Por quê? Porque a pessoa descobre que se não houver lei num país, até o que ela queria destinar para os seus filhos, ela não consegue proteger seus próprios familiares. Então tem que ter um país que dê sustentação para o lar. É alguma novidade? Depois vem o 4º desejo, que é o desejo de servir a humanidade, quando a pessoa não está só querendo defender o seu país, mas quer ajudar os outros.
E por último, o quinto desejo é o desejo de reunir a vontade pessoal à vontade do Supremo, porque essa pessoa já se deu conta que existe uma divindade que organiza o universo. Ou vocês acham que o universo se organizou sozinho? Que veio uma explosão e surgiu uma galáxia iluminada, os planetas girando em órbitas matemáticas, em distâncias astronômicas, e querem ensinar isso para a gente, de que tudo veio do acaso. Mas o que está acontecendo com a humanidade? Só porque nós não compreendemos todas as leis, não quer dizer que as leis não existam. Nós estamos tentando aqui explicar as leis mais simples das emoções. Eu posso escolher uma boa imagem do passado, a gente às vezes guarda recordações e tenta reviver aquilo. E nesse momento, se eu não ficar possessivo em querer voltar, eu fico com uma emoção de gratidão pelos meus pais, pela minha infância. Se eu quiser aqui fazer um exercício com vocês e vocês lembrarem o momento mais feliz da vida de você, 90% dos casos vai ser uma cena da infância. Aí Jesus dizia que é preciso voltar a ser criancinha para ingressar no reino do céu. É alguma coisa complicada de entender? O ser humano é que se complicou porque entrou no labirinto das emoções, não sabe mais sair. Então, o livro está nos ensinando a tomar consciência de que nós somos criadores das nossas nuvens ou do nosso sol. Que nós temos poder criador na mente para gerar as emoções. As pessoas costumam querer comprar as sensações porque acham mais fácil. Aí o dinheiro fica importante. Claro, porque a emoção, se eu me fiz claro, é uma relação de sensações com memórias. Então, eu posso produzir emoção por dois caminhos. Eu posso produzir pela sensação, ou posso produzir pelo domínio da mente, da memória, do pensamento. No primeiro caso, eu preciso de dinheiro. Vou ter que tirar alguma coisa de alguém ou vou ter que fazer por merecer. No segundo caso, eu gero a emoção de dentro para fora. E, portanto, a meditação é uma coisa preciosa, porque aquele que aprende a dominar os seus pensamentos e emoções gera felicidade de dentro para fora. Ninguém pode roubar isso. Era o que Jesus dizia: não ajunteis tesouros na terra onde as traças roem, os ladrões minam e roubam e a ferrugem consome. Mas antes ajunteis tesouros nos céus, onde as traças não roem, os ladrões não minam nem roubam e a ferrugem não consome. Enfim, aprender a cultivar os estados interiores de espírito. Isso é meditação. Bom, vocês viram que não deu nem para começar. Eu falei em 5 desejos de evolução, que segundo a tradição oriental levam mais de 700 encarnações em média para ser plenamente desenvolvido. Então começa no sensual, depois assume a família, quem sabe um dia pensa na comunidade ou no país. Isso leva vidas, porque a pessoa em geral só pensa no próprio umbigo. Não é num fim de semana que se resolve o problema da humanidade. Acho que vocês já notaram isso. Mas levando luz, nós começamos a ser parte da solução. Porque nós somos estrelas de luz, deuses em treinamento. Jesus dizia: sois deuses, em João 10:34. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão. Ele disse: eu e o Pai somos um, porque as luzes são as mesmas. Se Deus é onipresente, Ele tem que estar dentro de nós. Nós temos todas as chaves da felicidade em nós. Por isso nós estamos procurando. Porque nós temos certeza que está dentro de nós, só que nós não estamos procurando no lugar certo. Bem, muito mais, é claro, poderia ser dito. Mas eu também estou aqui sendo levado a refletir sobre a praticidade de uma palestra que tem que ter uma certa duração. Então eu vou, dentro do possível, agradecer a presença de todos e abrir para perguntas, porque essa era a nossa mensagem básica, se me fiz claro.
Passo a palavra, então, à nossa querida Tereza.